Ele já foi idolatrado pelas ruas de Liverpool, chamado de o Pequeno Mágico. Felipe Coutinho já foi considerado um dos melhores jogadores do planeta. Mas hoje muitas pessoas se perguntam como ele chegou a ser uma das piores contratações da história. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje, os altos e baixos da carreira de um dos jogadores mais habilidosos do futebol recente. Mas para isso, precisaremos voltar desde o começo. Nascido em 12 de junho de 1992, no Rio de Janeiro, Felipe Coutinho Corrêa cresceu em uma família humilde. Desde pequeno já demonstrava talento com a bola nos pés. O garoto começou jogando em casa com os irmãos, mas foi no futsal que o garoto se destacou, principalmente pela sua técnica e visão de jogo. Bem novo, por volta dos 7 anos de idade, Coutinho impressionou e já ingressou nas categorias de base do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde vestia a camisa 10 e já era visto como o cérebro do time, comparado até a Juninho Pernambucano. Coutinho era considerado uma das grandes promessas dessa geração, ao lado de Neymar Júnior. Em 2008, com apenas 16 anos, foi vendido por 3,8 milhões de euros para a Inter de Milão. Valor enorme para um jogador que nem havia estreado. Mas o jovem só poderia ir à Europa quando completasse 18 anos, e por isso foi emprestado de volta ao Vasco até o garoto completar a maioridade. Sua estreia como profissional veio na Série B de 2009, sob o comando de Dorival Júnior. Ele começou de titular e jogou os 90 minutos, em um empate sem gols contra o Duque de Caxias. Naquele ano, Coutinho teve poucas oportunidades, mas fez parte do elenco que garantiu o título da Série B e o retorno do Vasco à elite. Já no ano seguinte, em 2010, ele marcou os seus primeiros gols na goleada para cima do Botafogo por 6-0 na Taça Guanabara. Ali, o menino deixou de ser apenas promessa e passou a ser visto como realidade. Depois de cada gol, cada bom jogo, a imprensa o exaltava, a torcida sonhava e já se falava que ele poderia ser o futuro da seleção brasileira. O ano de 2010 marcava a despedida de Coutinho pelo Vasco. Antes de partir rumo à Inter, Felipe Coutinho fez números tímidos pelo Vasco, mas que escondiam muitas boas atuações e lances incríveis. No meio de 2010, Felipe Coutinho finalmente desembarcava na Itália para vestir a camisa da Inter de Milão, após seu empréstimo com o Vasco da Gama chegar ao fim. Desde seus primeiros treinamentos, Coutinho já impressionava seus companheiros e comissão técnica com belos lances e uma técnica refinada. A estreia de Coutinho aconteceu na Supercopa da UEFA contra o Atlético de Madrid. O garoto entrou no segundo tempo na partida que acabaria com uma derrota por 2-0. Depois de alguns meses, Coutinho já havia feito algumas boas partidas, mas era notável que ele ainda era um jogador em adaptação e desenvolvimento. Aquela Inter era repleta de estrelas, com o experiente Sneijder comandando o meio, o que dificultava ainda mais as chances de Coutinho, que teve pouco espaço. O treinador Rafa Benítez até gostava de Coutinho e o via como um talento para ser lapidado. Ele usou Felipe na maioria das vezes em partidas menos importantes. Coutinho chegou a ser elogiado pelo treinador por sua inteligência e técnica, mas era considerado fisicamente frágil para o futebol italiano. Porém, Benítez foi demitido e o brasileiro Leonardo assumiu a equipe em janeiro de 2011. Ele preferia usar jogadores mais experientes, como Sneijder, Stankovic e Pandev. Além disso, Coutinho sofreu uma lesão muscular em janeiro e ficou de fora por quase 2 meses. Quando voltou, o time já estava encaixado, restou a ele apenas alguns minutos esporádicos. Mas, no fim da temporada, contra a Fiorentina, Coutinho viveu um momento marcante para sua carreira. Em uma cobrança de falta perfeita, fez o seu primeiro gol com a camisa da Inter, reacendendo a esperança da torcida em seu potencial. A partida terminou 3-1 para a Inter. O gol de Coutinho ainda fez a Inter garantir a vaga na próxima Champions League. Por mais que o fim da temporada 10-11 de Coutinho foi bom, o início da temporada 2011-2012 foi um caos. Derrota para o Milan na Supercopa da Itália, trocas de técnico, mais atuações coletivas e um elenco que priorizava veteranos deixaram Coutinho sem espaço. Mas eis que surge a luz no fim do túnel. Cansado de não ter oportunidades, Coutinho e Inter de Milão fecharam um acordo de um empréstimo de 6 meses para o espanhol. Em janeiro de 2012, o jovem desembarcou na Catalunha para assinar seu contrato.
Ele se viu cercado de insegurança e desconfiança, mas Coutinho impressionou a todos. Primeiro gol em um mês de clube, e com ótimas partidas, parecia que Coutinho tinha finalmente encontrado seu futebol na Europa. Ele se adaptou rapidamente ao estilo de jogo do espanhol e ganhou confiança com o técnico Mauricio Pochettino. Coutinho no espanhol foi visto como um jogador que renasceu profissionalmente e brilhou com dribles, gols e confiança. O espanhol não terminou muito bem colocado na tabela, porém, individualmente, Coutinho foi muito bem, sendo considerado uma das melhores contratações da temporada. Coutinho se despediu em alta. Na temporada 2012-2013, de volta à Inter, a instabilidade do clube ainda pesava. Entre mudanças táticas e pequenas lesões, Coutinho não conseguiu se firmar novamente, apesar de alguns bons jogos na Europa League. E em dezembro, a Inter já buscava vendê-lo, o que se concretizou com a transferência ao Liverpool em janeiro de 2013. Quando Philippe Coutinho chegou ao Liverpool, poucos acreditavam que daria certo. A mídia inglesa criticou, diziam que os Reds haviam contratado um reserva da Inter, um garoto que mal jogava em um time em crise. Mas o Liverpool foi visionário. Eles não estavam comprando o Coutinho da Inter, estavam comprando o Coutinho do Espanhol. E foi essa aposta que mudou a história. E assim, Coutinho viajou para a Inglaterra para assinar seu contrato. Na sua estreia, apesar da derrota, a torcida percebeu lampejos de sua habilidade. Dribles rápidos, visão de jogo e movimentação inteligente. Ainda estava franzino, mas já dava sinais de que poderia ser importante. Alguns jogos depois, na primeira partida como titular, Coutinho marcou um gol. Foi como um estalo, o começo de algo grandioso. Rapidamente, Coutinho encantou a torcida, a imprensa inglesa e até seus companheiros. Gerrard, capitão do time, disse: "Eu vi que Coutinho era especial desde os primeiros treinos dele no clube." E em pouco tempo, o brasileiro deixou de ser uma aposta para se tornar peça-chave de um time que brigaria por coisas maiores na próxima temporada. A temporada 13-14 serviu para consolidar Coutinho. Ele passou a atuar principalmente como meio-campista central, desempenhando papel crucial na criação de jogadas e na distribuição de passes. A imprensa continuou destacando o desempenho dele, mas o sonho terminou em drama. Coletivamente, o Liverpool teve quedas precoces nas Copas, mas na Premier League eles tinham chance de título. Eram primeiros lugares, 3 pontos na frente do Manchester City. Mas no fatídico jogo contra o Chelsea, Gerrard, o capitão da equipe, escorregou e deu início ao pesadelo. Derrota por 2-0, liderança perdida por saldo de gols. Mas na rodada seguinte, contra o Crystal Palace, ainda havia esperança e os Reds abriram 3-0, mas cederam um empate em 3-3. O título que parecia tão próximo escorreu pelas mãos e acabou nas mãos do Manchester City. Coutinho, mesmo sem levantar a taça, saiu da temporada valorizado. Com um papel crucial na criação de jogadas da equipe, ele era visto como um dos principais jogadores. Na temporada 2014-2015, tudo mudou. Sem Suárez vendido ao Barcelona e com Gerrard já em seus últimos passos, o Liverpool teve uma temporada abaixo da anterior. 6º lugar na Premier League, eliminações nas semifinais da Copa da Liga e da FA Cup, queda precoce na Champions em 3º lugar no grupo, caindo para a Europa League, na própria Europa League eliminado pelo Besiktas, da Turquia, nas oitavas. Porém, Coutinho foi destaque. Eleito o melhor jogador do Liverpool do ano, time da temporada da Premier League, ele foi, sem dúvidas, o principal destaque do Liverpool na temporada. Especialmente a partir de novembro, quando virou a principal força criativa do time. Gols importantes e a criatividade que mantinha o time vivo. Foi nessa fase que ele começou a ganhar espaço definitivo na seleção brasileira. Convocado por Dunga para a Copa América de 2015, disputou 3 partidas, mas não brilhou e viu o Brasil ser eliminado nas quartas para o Paraguai nos pênaltis. Gol do Paraguai. Gonçalves determina a classificação paraguaia. A temporada seguinte, 2015-16, trouxe uma mudança decisiva, a chegada de Jürgen Klopp. Sob o comando do técnico alemão, Coutinho se transformou em um craque. Klopp explorou o que se tornaria sua memorável e principal característica, os chutes colocados de fora da área. Deixar Coutinho livre na entrada da área era mortal. Os Reds chegaram à final da Copa da Liga, perdida nos pênaltis para o Manchester City, mas o maior brilho foi na Europa League.
Passou da fase de grupos em primeiro e enfrentariam o Manchester United nas oitavas, onde Coutinho jogou muito e resolveu fazendo um golaço. Nas quartas de final, os Reds enfrentaram o Borussia Dortmund, onde depois de um jogaço, o Liverpool se classificou por 4-3. E nas semis, passaram sem muita dificuldade contra o Villarreal por 3-1 no agregado. Nesse momento, todos acreditavam em um possível título para os Reds. Porém, a final era contra o atual campeão e o rei da Europa League, Sevilha, onde perderam por 3-1 e mais uma temporada ficava no quase, sem títulos. Mas foi em 2016-17 que Coutinho alcançou seu auge com a camisa do Liverpool. Foram 39 jogos, 14 gols e 9 assistências, terminando como artilheiro da equipe. Klopp disse: "Ele é um gênio. É o tipo de jogador que faz as coisas mais difíceis parecerem simples. E agora, ele está mais completo do que nunca." Klopp elogiou sua evolução tática, a capacidade de se adaptar a diferentes posições e sua maturidade. Coutinho parecia controlar o tempo do jogo. Ditava o ritmo, acelerava e desacelerava como um maestro com a bola nos pés. A cada partida, um momento de magia. Chutes de fora da área que pareciam ser teleguiados, passes improváveis que rasgavam defesas inteiras e dribles curtos que desafiavam a lógica. O apelido da torcida se espalhou. The Little Magician, o pequeno mágico. That's brilliant from Coutinho! Oh, it's magnificent from Coutinho! Naquele momento, Coutinho não era apenas o melhor jogador do Liverpool. Sua influência era tão grande que virou titular absoluto da seleção de Tite, sendo peça importante no processo de classificação para a Copa de 2018. Como na partida contra a Argentina, onde ele abriu o placar e foi um dos melhores em campo, sendo muito participativo na criação de jogadas da partida, que terminaria 3-0 para a Amarelinha. E na partida contra o Paraguai, onde o Brasil amassou por 3-0 e Coutinho fez um gol. Partidas essas que consolidaram a seleção de Tite no topo da classificação e praticamente encaminharam a vaga para a Copa. Mas o Liverpool não conseguia dar o passo além. Eliminado cedo nas Copas, sem jogar competições europeias e apenas quarto lugar na Premier League, Coutinho sentia que estava pronto para mais. Sabia que podia disputar títulos grandes, que merecia estar entre os melhores. E foi nesse momento que começaram a chegar propostas, entre elas a do Barcelona, onde poderia se juntar ao amigo Neymar Júnior. E sabendo disso, Klopp pediu para conversar com ele, e nessa conversa ele disse: "Fica aqui, e eles acabarão construindo uma estátua em sua homenagem. Vá para outro lugar, e você será apenas mais um jogador. Aqui, você pode ser algo mais." Mas Coutinho estava decidido que seu futuro era em Barcelona. E na primeira metade da temporada 17-18, foi marcada por um futebol de altíssimo nível. Coutinho, sem dúvidas, era um dos melhores no mundo. O Liverpool estava em boa posição na Premier League, brigando pelo topo da tabela, e passou tranquilamente da fase de grupos na Champions League, mas sem títulos conquistados até aquele ponto. Coutinho era frequentemente o destaque da equipe, desequilibrando partidas sozinho. Mas em dezembro de 2017, Philippe Coutinho embarcou rumo ao que seria a mais polêmica e talvez a pior escolha de sua carreira: sair do Liverpool, onde tinha o potencial de se tornar ídolo máximo, para ir para o time de seus sonhos, o Barcelona. Philippe Coutinho se tornou oficialmente jogador do Barcelona, contratado por impressionantes 120 milhões de euros. O peso da responsabilidade era enorme. Substituir Neymar, que havia deixado o clube no início da temporada, não seria fácil. Mas Coutinho começou bem. Em apenas 22 partidas, marcou 10 gols e deu 6 assistências, mostrando flechas de sua magia de Liverpool. Seu futebol ajudou o Barça a conquistar mais uma La Liga, e ele parecia finalmente ter alcançado o auge pelo clube que sempre sonhou. Poucos meses depois, a Copa do Mundo 2018 chegou e Coutinho assumiu um papel central na seleção de Tite. Atuando como meia pelo lado esquerdo, mas com liberdade para flutuar pelo campo, ele distribuiu passes, criou chances e marcou gols importantes. Para muitos, Coutinho foi o melhor jogador do Brasil no torneio, sendo o cérebro criativo da equipe. A seleção avançou até as quartas de final, mas acabou eliminada pela Bélgica. Apesar do resultado, Coutinho saiu do torneio com a confiança alta, mostrando ao mundo que podia brilhar em grandes palcos. A temporada de Coutinho foi perfeita, jogando no clube que ele sempre quis, ganhando títulos e sendo importante para a seleção numa Copa do Mundo. Mas, na temporada seguinte, esse bom momento na carreira dele estava prestes a mudar. Na temporada 2018-19, Coutinho começou a sentir o peso do valor que pagaram nele. O estilo de Valverde, treinador do Barcelona, não o favorecia. Ele era forçado a jogar como ponta esquerda, posição em que claramente não se sentia confortável. Isso fez seu rendimento cair drasticamente.
As críticas começaram a pesar, e para piorar, Coutinho ainda viu esse time, o Liverpool, eliminar o seu time nas semis e ser campeão da Champions League. Ainda assim, o Barcelona conseguiu mais uma La Liga, e o Brasil levantou a Copa América, onde Coutinho teve uma participação de destaque, principalmente na fase de grupos. A temporada terminou marcada por frustração, perda de confiança e a sensação de que algo estava errado. Com isso, na temporada seguinte, Coutinho foi emprestado ao Bayern, onde tinha esperanças de voltar a ser aquele craque dos tempos de Liverpool. E por lá até começou bem, fazendo gols, como na partida contra o Werder Bremen, que marcou 3 gols e fez 2 assistências, e na partida contra o próprio Barcelona, que fez 2 gols na humilhação para cima dos culés, por 8-2 na Champions League. Mas devido à sua queda de rendimento no final da temporada, o Bayern decidiu não contratá-lo em definitivo. Ainda assim, ele conquistou a tríplice coroa: Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League, adicionando títulos europeus ao seu currículo. No verão de 2020, voltou ao Barça, com esperanças renovadas, mas devido a uma grave lesão no joelho, ele ficou fora de campo por quase toda a temporada 2020-2021. Quando voltou recuperado, buscou recomeçar, e aí um antigo conhecido o chamou. Steven Gerrard, agora treinador do Aston Villa, chamou-o de volta para onde ele já havia brilhado, a Premier League, onde voltou a fazer bons jogos e reencontrou confiança. Suas atuações ajudaram o clube a escapar do rebaixamento, e depois dessas boas atuações, muitas pessoas reacenderam a esperança por ele. E isso resultou no Aston Villa comprando ele em definitivo no final do empréstimo. No entanto, a temporada 2022-2023 foi novamente cheia de baixos, lesões e um rendimento aquém do esperado, o que reduziu seu espaço com o técnico Unai Emery. Isso fez com que essa temporada promissora fosse por água abaixo. Sem esperanças por parte do Aston Villa, em 2023, já sem espaço na elite europeia, Coutinho tomou a decisão de se aventurar no futebol do Catar. Assinando com o Al Duhail, longe dos holofotes europeus, ele voltou a jogar bem, reencontrando felicidade quando entrava no campo e liderando o time com sua experiência e técnica, mas sem o peso e a mídia da Europa. E em 2024, Felipe Coutinho voltou onde tudo começou, ao Vasco da Gama. A expectativa era alta: reencontrar suas raízes, inspirar a nova geração e se reconectar com a torcida que sempre acreditou no seu talento. Ele já voltou marcando gol no clássico contra o Flamengo, mas apesar disso, a adaptação não foi das mais fáceis. A regularidade foi prejudicada por lesões frequentes, que o impediram de ter sequência de jogos. Ele chegou a perder cerca de 30% das partidas do Vasco e completou apenas 2 jogos de 90 minutos em toda a temporada. Em 2025, as coisas começaram a melhorar. Em 9 jogos, Coutinho marcou 4 gols, já superando todo o número de gols de 2024, e se destacou como vice-artilheiro da equipe. Em mais de um mês com regularidade, sua influência cresceu, e ele voltou a ter momentos de brilho com assistências e gols. Ele segue jogando bem, sendo importante e camisa 10 do time que sonha em voltar à Libertadores. Felipe Coutinho nunca foi um jogador ruim. Desde os primeiros passos nos gramados do Rio de Janeiro, ele mostrou talento raro, técnica refinada e uma visão de jogo impecável. Seus dribles mágicos, passes precisos e chutes de longe faziam dele uma ameaça constante para a defesa adversária. Então, por que ele foi considerado como uma decepção? A pressão de ser um dos jogadores mais caros da história, combinada com lesões recorrentes e mudança de estilo de jogo, fizeram as pessoas considerá-lo uma das piores contratações da história. Apesar dos altos e baixos, Coutinho colecionou momentos de pura magia. Gols incríveis, assistências milimétricas, e ele deixou um legado, o de um craque, capaz de transformar qualquer jogada em espetáculo. Cada drible, cada passe e cada chute de fora da área lembram que Coutinho sempre foi e sempre será um dos maiores talentos da sua geração. Se você gostou do vídeo, considere dar um like, comentar a sua opinião e se inscrever no canal. Isso vai ser de uma imensa ajuda para o canal continuar. Obrigado por estar até aqui e até a próxima!